falar um pouquinho dessa tal de inteligência emocional, que às vezes a gente tem, às vezes a gente chuta, né? A gente perde ela em algum momento. Então vamos lá, gente, vamos começar. Quem for entrando vai pegando, depois eu vou tentar deixar o vídeo salvo também, para quem não conseguir entrar agora nesse horário, que eu sei que é bem complicado. Mas vamos lá, então. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Cris, eu trabalho com terapia integrativa, basicamente com Theta Healing, que é uma coisa que eu amo. Estou estudando, estou fazendo uma pós em inteligência emocional, então eu peguei algumas coisas que eu achei assim, bem interessante para a gente fazer uma live e trocar ideia, comentar e passar informação também. Então vamos lá, vocês vão me perguntando, é nóis, Helena, vocês vão me perguntando aí, eu vou fazendo umas indagações e a gente vai trocando ideia, certo? Então a primeira pergunta é, quem é que tem inteligência emocional? Ou que pelo menos em alguns momentos consegue lidar bem com as suas emoções e com os seus sentimentos? Coloquem aí se vocês acham que sim ou que não, ou que de vez em quando entra com os dois pés mesmo. Como é que funciona? Tá, todo mundo quietinho. Então, vamos lá. Então, o que é emoção, né? O que nos faz essa inteligência emocional? Primeiro eu vou falar de emoção. Então, o que é emoção? Então, vamos lá. O que é emoção, né? É aquela sensação física ou emocional que é provocada por algum estímulo, pode ser um sentimento, um acontecimento. Resumindo, é tudo aquilo que a gente sente, né? Então, assim, e todas essas emoções podem nos levar a uma ação, que é isso que é a inteligência emocional, né? O que a gente faz quando a gente percebe que alguma coisa vai acontecer, tem esse sentimento e qual é a nossa reação para aquilo. Às vezes, como a Helena falou ali, a gente entra com os dois pés e os dois dedos nos olhos, né? Então, mas como é que a gente faz para equilibrar tudo isso? E essa questão da emoção também é uma coisa muito pessoal, né? Porque eu posso sentir de uma forma e outra pessoa ter a mesma, vivenciar a mesma situação, tá dentro da mesma coisa e vivenciar aquilo, sentir aquilo de uma forma completamente diferente. Então, assim, às vezes uma coisa que pra gente isso aqui é banal, entra num lado, sai no outro, não vou me importar, não vou focar, não sinto nada com aquilo, né? Para outra pessoa aquilo é muito pesado e pode ter reações bem diferentes. Então, assim, cada um tem as suas emoções, cada um entende elas de maneira diferente. Não quer dizer que a mesma situação vai bater nos dois da mesma forma. Tá? A emoção ela pode ocorrer em 3 níveis. O nível cognitivo, que é a nossa capacidade de compreensão e raciocínio e controle também das ações, né? Qual é o conhecimento que a gente tem dessa emoção? O que a gente sabe dela? A gente já sentiu, a gente não sentiu? Como é que a gente vai lidar com ela se a gente nunca sentiu aquela emoção? Porque quando a gente eu já senti isso, já sei como eu funciono, atualmente as emoções estão muito alteradas. Isso mesmo, Helena. Até com a pandemia, né? A gente às vezes não sabe prever como que as pessoas, como a gente mesmo, né? Vai reagir a determinada situação. Então, assim, um dos níveis é isso, é a gente saber quais são as nossas emoções, ter o conhecimento delas. Elas também podem ocorrer no nível fisiológico, né? Qual é a resposta que o nosso corpo dá para alguma reação? Muitas vezes a gente tem, e pode ser uma emoção boa também, né? A gente tem uma emoção que nos palpita o coração, mas a gente está palpitando de felicidade. Em outros momentos, a gente está palpitando de aflição. Então, assim, como entender? Daí a gente parte de novo lá para o cognitivo, né? Saber que essa emoção é boa ou ruim, entender ela e o que ela está refletindo também no nosso corpo físico. E a última parte que tem a ver com o que eu falei antes é o subjetivo, né? Que depende totalmente do indivíduo. O que o indivíduo, como que ele experimenta essa reação, essa sensação e como é que ele relaciona com a emoção do momento, como é que ele vivencia isso.
E isso, de novo, é diferente de pessoa para pessoa, né? Não existe a reação que seja exatamente igual entre duas pessoas. Não, sempre alguma coisa vai ser diferente. Então, vamos lá, vamos partir para a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É como a gente interatua com o mundo, sentimentos, impulsos, autoconsciência, perseverança, empatia, tudo que a gente faz, que a gente tem na nossa agilidade mental, como que a gente está lidando com isso, com essas emoções, e como é que a gente está, vamos dizer assim, a gente está equilibrado ou não está? Ao meu ver, assim, inteligência emocional, sim, ela tem a ver com equilíbrio, mas é muito difícil a gente estar sempre no mesmo nível. A gente vai ter altos e baixos também, dependendo da situação, dependendo do momento que está acontecendo, né, das coisas que estão acontecendo na vida da gente. Então, o que é inteligência emocional, né? É perceber o que está acontecendo, avaliar aquilo e expressar emoções. Então, a gente compreende, a gente avalia, a gente vai, né, nivelar ela, vamos dizer assim, né? Vamos controlar as emoções para depois ter uma ação. Claro que o ideal é a gente sempre, né, sentir, saber, parar, pensar, controlar ela para depois agir. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Então, a inteligência emocional, ela está estruturada em 4 pilares, basicamente, tá? É a nossa percepção emocional, como a gente percebe cada coisa que acontece, quais são os nossos gatilhos, o que acontece para a gente ter palpitação, por exemplo, né? A gente começa a perceber que um determinado sintoma vai gerar uma emoção, vai gerar um equilíbrio e vai gerar uma ação. Então, a gente começa a olhar para isso e começa a se entender melhor também e a saber como agir, né? Como melhorar essa nossa inteligência emocional. O segundo pilar é a facilitação emocional do pensamento. O que é isso? É a gente dirigir a nossa atenção para aquilo que tem importância. Às vezes tem alguma coisa que pra gente tem muita importância e pro outro não tem, né? Então, assim, mas às vezes a gente também dá foco em alguma coisa que tu vai dizer assim, por que eu tô focando nisso? Eu podia estar focando em coisas mais importantes, mas eu tô focando e reclamando muitas vezes e complicando, por quê? Porque a louça da cozinha ficou suja. E daí não é a louça da cozinha, é uma meia dúzia de prato que tá ali e a gente tá focando naquilo ali em vez de focar em coisas importantes. O terceiro pilar é a compreensão emocional. Qual é o sentimento que eu tenho, qual é o significado que isso tem, qual é a compreensão e qual é a interpretação daquilo que está acontecendo. Como é que eu consigo fazer tudo isso? Como é que eu consigo... E daí a gente está falando assim que é milésimos de segundo, né? Aconteceu uma emoção, eu tive aquele sentimento, qual é o significado disso, como é que eu entendo disso e como é que eu interpreto isso, né? Às vezes não é muito fácil, a gente está aquele segundo ali que às vezes a nossa inteligência emocional foi lá embaixo e já não existe mais. Gente, se vocês quiserem ir perguntando, fiquem bem à vontade, tá? E o quarto pilar é a regulação emocional. O que é isso? É controlar as emoções, né? Sair de se distanciar das emoções para conseguir equilibrar ela, ver o que eu vou fazer, né? Também tirar a emoção negativa e trazer a emoção positiva, né? Qual é a intensidade que a gente dá para cada uma dessas emoções? O que a gente faz com elas? Às vezes uma coisa que poderia ser uma coisa banal, a gente transforma aquilo numa super emoção, eu diria assim. E aí, como é que a gente faz para controlar isso? Como é que a gente faz para regular isso? O que a gente precisa para ter inteligência emocional? Quais são as nossas aqui? Eu trouxe 5 capacidades, vamos dizer assim, né? O que a gente precisa para a gente estar equilibrado, para a gente estar tranquilo, para a gente sentir as nossas emoções e saber o que fazer com ela, né? E manter tranquilo, assim, sem a gente afetar o outro e também sem complicar a gente, né?
Deixa eu ver o que a Helena escreveu aqui. Emoções são coisas complicadas. Eu sou muito intensa, então às vezes se complica. É isso aí, é porque tu até sabe quais são as tuas emoções, o que vai acontecer, mas às vezes a gente não, quando a gente vê, já foi, né? A gente a nossa inteligência emocional foi, e a gente fez coisas que talvez se a gente parasse, pensasse, regulasse a nossa emoção, né? Olhasse para ela com calma, mas aí tu tem que ter tempo para fazer isso, porque às vezes tu tá numa conversa com outra pessoa, numa coisa muito forte que vai embora, né? Então, sim, eu sei que tu é muito intensa, né? Mas é aquela coisa, né, de ter aquele segundo para parar, pensar e olhar, tá? Qual é a intensidade que eu vou colocar nisso? Eu preciso já entrar com os dois pés, eu posso me acalmar e olhar com calma, ver como que eu vou fazer. Então, são coisas que a gente também vai aprendendo, né? Então, vamos lá, o que a gente precisa para ter inteligência emocional? A primeira coisa é, bem isso que eu estava falando, Helena, é a consciência de si, né? O que eu conheço dos meus sentimentos, o que eu conheço das minhas reações, o que eu conheço do meu estado de ânimo, né? O que eu sei dele? Eu tô sempre positiva, eu tô negativa? O que eu faço da minha vida? Como é que ela funciona? Eu sei qual é o gatilho que dispara tal emoção. Por exemplo, assim, se tem uma pessoa que te incomoda muito, tu sabe que se ela vier te falar alguma coisa já vai te incomodar. Tu precisa te manter ali, né? Então tu tenha consciência disso, que não vai ser legal. Porque como é que tu pode reagir quanto a isso? Como é que tu pode neutralizar, vamos dizer assim, uma coisa que tu já sabe, isso aqui não vai ser legal. Então como é que eu paro, penso, de novo, regulo, para não ter problemas, vamos dizer assim, né? Então, o autoconhecimento é fundamental, né? Olhar o que está incomodando, buscar o que está escondido e ressignificar o que está atrapalhando. É olhar para a gente mesmo, né? E ver como é que eu reajo em determinada situação. E daí pegar aquelas coisas assim que talvez mais nos incomodam. Então, tá, isso aqui está me incomodando. O que acontece? Qual é o gatilho que dispara isso? Qual é a ação, qual é a reação física que eu tenho, qual é a reação emocional que eu tenho e como que eu posso fazer, qual é a ação que eu posso tomar para que aquilo não me incomode mais. Sou positiva, espero muito das pessoas, tenho procurado me afastar de ambientes que me incomodam. É isso aí, na verdade, assim, o se afastar das pessoas negativas, né? Aquela que está sempre reclamando, está sempre de mal com a vida, isso acaba nos fazendo um bem danado, assim. Às vezes a gente não consegue, né? Mas, assim, pelo menos regular a nossa reação quanto àquilo, né? Tá, eu não vou... Deixa ela reclamar, deixa a pessoa reclamar, que eu não vou ficar o tempo inteiro ali, né? Escutando e pegando aquilo pra mim. Então, isso aí é bem legal. E ser positiva, né? É tudo de bom, não tem nem o que falar. Outra coisa que a gente, mesmo que a gente tenha consciência da gente, né, do que a gente é, como é que a gente sente, como é que a gente regula tudo isso, existem emoções que estão no nosso subconsciente. Então, às vezes elas nos enganam, porque a gente acha que é uma coisa e, na verdade, é outra, né, e ela pode interferir na nossa vida. Então, é legal também buscar essas coisas que, às vezes, a gente nem sabe que existe, né, mas que estão ali tão escondidinha, e aí o que a gente vai fazer com isso, né? Como é que a gente vai tratar isso? A segunda capacidade, né, que a gente deveria desenvolver tem coisas que perturbam de tal forma que vira obsessão, parece incontrolável, mas aí assim, a gente muitas vezes tem uma parte aqui que fala também do conhecer o outro, né? Saber como é que o outro reage, principalmente aquelas pessoas que estão mais próximas. E se a gente sabe que aquela pessoa sempre reage daquela forma, a gente pode trabalhar na gente. Como que eu vou sentir isso, vou regular a minha ação, né? O meu sentimento e como é que eu vou agir com aquela pessoa. E daí fica mais tranquila com a gente. Porque se tu sabe que a pessoa sempre vai fazer as coisas daquela forma, não adianta tu tentar ir diferente, né? As pessoas só mudam se elas querem mudar. Então, como é que a gente vai mudar uma pessoa que às vezes não quer mudar?
Então, mas como que a gente pode olhar para aquilo? Como que eu posso saber que aquela pessoa vai dar uma perturbação e não me incomodar com aquilo, né? Deixar que a minha inteligência emocional fique equilibrada. Então, a segunda questão é o equilíbrio anímico, né? Que a gente estava falando ali, que é controlar o mau humor, controlar os pensamentos negativos, vibrar mais no positivo, né? E deixar também... e às vezes pegar uma situação negativa e ver, tá, mas o que ela tem de bom, né? O que eu posso aprender com isso, mesmo que não seja uma situação tão boa, ou uma coisa tão boa, tá me trazendo uma coisa negativa, né? Tentar buscar, tá, mas eu vou achar alguma coisa de positivo nisso. É sair dessa coisa, eu digo sair do buraco, né? Do negativo e tentar buscar alguma coisa positiva. Deixa eu ver o que a Helena escreveu ali. Bah, perfeito. A essência das pessoas não muda. Só muda quem tá a fim de trabalhar, né, Helena? Não adianta dizer, não, eu vou estar num ambiente que eu sei que aquela pessoa tá. Ela sempre foi assim, ela não quer mudar, não vou ser eu que vou mudar. E daí, assim, ó, inteligência emocional também é tu saber, adianta eu lá dizer, tu tem que mudar, bater na cabeça da pessoa. Tu tem que mudar, tu tem que ser diferente, não adianta. Então, assim, eu vou focar naquilo, aí a gente pega um monte de coisas que a gente falou aqui, né? Eu vou focar naquilo que vai trazer benefício para mim. Não adianta eu ficar focando no que, né? Naquela coisa que é meio perda de tempo. Então, quem quer trabalhar, quem quer melhorar, quem quer olhar cada dia, como é que eu posso ser melhor? Como é que e o ser melhor não é, muitas vezes, para o outro, é ser melhor para si mesmo. É lidar melhor com os seus sentimentos, né, com as suas reações e viver tranquilo, porque isso, para mim, isso não tem preço, né? A terceira coisa é a motivação, né? A capacidade de induzir a estados de ânimos positivos, como ter confiança, entusiasmo, otimismo, força, coragem, né? A gente buscar dentro da gente o que motiva a gente para acordar todo dia. Né? O que nos traz essa energia? Buscar isso também é inteligência emocional, porque às vezes a gente não tá tão bem assim, tá, mas como é que eu vou sair disso, né? Qual é a motivação que eu tenho para sair dessa situação? A quarta capacidade é o controle dos impulsos, né? Tem um experimento que eles chamam, que é antigo, bastante vocês já devem ter ouvido falar, talvez, que chama de experimento de Marshmallow. Ele é de 1960. O controle de impulsos tem a ver com a capacidade, e até tem muito a ver com essa coisa do controle emocional, né? Porque às vezes eu tô ali no ímpeto de falar uma coisa e eu podia esperar não falar e ter uma, né? Como é que eu vou dizer? E ganhar com um objetivo mais nobre, vamos dizer assim. Então, esse estudo, o que ele foi feito? Ele pegou crianças, né, e não sei se eles foram para uma sala, alguma coisa assim. A live encaixa perfeitamente na minha necessidade hoje. Que bom, fico feliz. Eles pegaram crianças e deram um doce para ela. Provavelmente um marshmallow, né, porque o experimento é de marshmallow. E daí o pesquisador disse assim, se vocês comerem esse doce, se vocês esperarem 15 minutos, vocês vão ganhar mais um doce para comer. Se vocês comerem agora, é só esse. Então, assim, aquela coisa, como é que eu consigo protelar a minha satisfação, o meu desejo instantâneo, né? Ou então buscar um objetivo maior. Nesse caso é bem isso, eu tenho um objetivo ali que a minha boca tá salivando para comer aquele doce. Será que eu consigo esperar os 15 minutos para ganhar 2? Né? E com a emoção tem muito a ver isso também, né? Será que eu consigo me conter ali e não falar o que eu quero, que eu gostaria mesmo de falar, tipo, larga, né? E me controlar, ficar tranquilo e não gerar uma situação desnecessária. Então, assim, a minha satisfação, às vezes, né, momentânea, é dizer um monte de coisa. Mas se eu esperar, se eu me tranquilizar, será que eu não vou ter um objetivo maior ali na frente? E daí eles falam também, né, que essas crianças que conseguiram se controlar, tiveram melhor resposta na vida, assim, melhor resposta a estresse, maior estabilidade, e daí estabilidade emocional mesmo, né? Vamos lá.
a quinta coisa, eu acho, 1, 2, 3, 4, 5, é a sociabilidade. Que é muito o que a gente estava falando, né? A gente pode olhar a questão da emoção e da inteligência emocional da gente com a gente mesmo, quando acontece alguma coisa com a gente que machuca, e não precisa ser uma outra pessoa falando, pode ser uma situação da vida mesmo, né? Mas assim, o quanto a gente consegue controlar, não. Eu acho que a gente não consegue controlar o outro, mas o quanto a gente consegue conhecer as outras pessoas, né? Principalmente as que estão mais próximas da gente, e ter melhor controle das nossas emoções perante essas pessoas, né? Gerando vínculos, porque às vezes até a nossa percepção é uma e a percepção da pessoa é outra. Como é que a gente faz essa sociabilidade? Como é que a gente traz essa empatia, né? Para não sair lá dando porrada mesmo, né? Para fazer uma coisa, trazer a pessoa, muitas vezes a pessoa te fala uma coisa, mas ela tá num momento tão ruim da vida dela, que se tu conseguir parar, controlar tua emoção, regular ela e ter uma ação, talvez tu vai até ajudar essa pessoa. Mas às vezes uma coisa que a pessoa fala, a gente já sai rasgando, né? Não fica não pensa muito no que fazer. Gente, vão me perguntando aí, tá? Fiquem bem tranquilos, a gente tem bastante tempo. Então, a inteligência emocional, o que ela nos traz, né? Conhecimento, controle das emoções, tanto nossa como relacionada ao outro, né? E a melhora das nossas atitudes e comportamentos. Na verdade, o que ela busca, né? Bem-estar diante de qualquer situação. Então, assim, quando a gente consegue, de novo, né, lá no início, eu senti um gatilho, eu vi qual foi o que mexeu comigo, tanto emocionalmente como fisicamente. Eu posso dar um passo para trás e dar uma controlada nessa emoção, regular ela para eu não sair batendo, né? E daí tomar uma ação. Isso gera bem-estar, porque quando eu vou parar para pensar, eu não vou entrar com os dois pés, na maioria das vezes, né? Mas assim, se eu consigo olhar para isso, entender exatamente o que está acontecendo, geralmente eu vou com mais calma, com mais tranquilidade. Deixa eu ver o que a Helena colocou. Atualmente eu penso se vale a pena me estressar. É isso, é botar foco naquilo que precisa, né? Então, assim, às vezes tu vai te estressar, mas por uma coisa que é importante. Mas tu não vai... não é qualquer coisinha que vai te tirar do sério, né? Tem gente que não vale a pena, ignora. É verdade. Modular a reação é bem difícil, mas bem possível. É ideia, mas assim, ó, quando tu consegue saber o gatilho vamos dizer assim, que te tira do sério, tá? Eu entendo que, sei lá, o que me tira do sério? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem fácil, assim. Trânsito, né? É difícil o trânsito não te tirar do sério. Aí um cara passa te buzinando, tu já sabe qual é a tua reação. Como é que tu regula aquilo? O que tu quer pra ti, né? Eu quero sair buzinando atrás e correr o risco de sofrer um acidente, vou perseguir o cara, vou fazer... Ou eu vou botar o pé no freio, literalmente, né? E deixar o cara embora e ficar tranquila com aquilo ali, né? O que é melhor? O que eu vou me sentir melhor? Deixa o cara pra mim, tá? Daí é a minha percepção, assim, eu deixo o cara embora, vai. Não quero tomar um tiro no trânsito, não quer, sabe? Então, assim, e aquilo ali deu, é um segundo que ele foi embora e pronto, aquilo passou, né? Então, assim, isso a gente pode fazer com as nossas emoções e sensações que a gente recebe, né? Olhar para elas, entender como que a gente funciona, para daí sim a gente tomar uma ação. Às vezes não é fácil, mas é, como tu falou ali, bem possível. Então, vamos lá. Quem são as pessoas emocionalmente inteligentes? Elas reconhecem os seus sentimentos e dos demais. Elas sabem o que sentem, né? Porque se a gente não souber o que a gente sente, não souber como regular isso, a gente vai fazer qualquer coisa. Então, assim, reconhecer os sentimentos e saber também, muitas vezes, como os outros funcionam, né? Tem um valor muito grande para a gente conseguir manter a nossa inteligência emocional. Deixa eu ver o que a Rosa colocou. Normalmente a gente age por impulso, então acho que é necessário exercitar. É isso aí. Eu digo, dá um passo para trás,
Dá um passo para trás né, para não pegar sempre no impulso. Olha, tá, agora eu vou, calma, eu vou responder com calma, eu vou pensar no que eu vou responder. Então, assim, quando a gente dá um passo para trás, não literalmente, né, mas assim, tá, dá uma recuada, a gente consegue fazer, a nossa inteligência vai aumentar porque a gente vai ter tempo de pensar. A gente não vai fazer aquilo no impulso, né, na correria. Que mais? As pessoas emocionalmente inteligentes expressam corretamente as emoções e sentimentos. Então, assim, elas conseguem expressar o que elas estão sentindo. Que às vezes isso é bem difícil, né? Mas expressar também regulando a intensidade, né? Não adianta eu chegar e, eu sei expressar meus sentimentos, mas eu vou lá e meto os pés pelas mãos. Não é isso? É, né? Expressar de forma tranquila. Eu não gostei disso, porque eu não gostei disso, porque aquilo não estava legal, mas assim, né? Eu não preciso chegar lá e furar o olho, né? Não preciso. Então, assim, ter tranquilidade para sim dizer o que tá sentindo, né? Mas sem precisar agredir ninguém, ou sem precisar criar um conflito, sem se sentir mal, muitas vezes, né? Elas reconhecem quando se equivocam e também aprendem com seus erros, né? Porque errar é uma coisa, né? Não existe, a gente vai errar muito na vida ainda, né? Então, assim, mas reconhecer que às vezes sim, tá, eu errei, mas aprender com esses erros, né? Olhar por que eu fiz aquilo, por que aconteceu isso. Então, assim, aprender e trazer pra gente para que não aconteça de novo, ou então aconteça numa intensidade menor, né? As pessoas não buscam perfeição, né? Eu sempre digo assim, perfeição é impossível. A gente vai tentar e só vai se frustrar. Então, muitas vezes eu atendo bastante pessoas que vêm que são extremamente perfeccionistas. E daí eu digo, tá, botou a régua no 100, né? Quando tá chegando nos 90, 95, assim, que já tá no ótimo, a pessoa vai lá e bota a régua lá nos 200. Cara, não vai chegar nunca. Então, assim, o quanto a gente pode olhar para nós e ver que a gente não é perfeito e que dá o nosso máximo, às vezes o 80-20 tá maravilhoso. Então, assim, eu atendi a expectativa, eu respondi, eu consegui fazer o que precisava ser feito, mas eu também não tô me estressando e trazendo uma emoção que eu vou ter que entender, que eu vou ter que regular para eu agir. Por quê? Porque eu tô tentando o 100%, tô só me frustrando. E por que eu preciso tentar o 100%? Por que eu não posso baixar um pouquinho a minha régua e dizer, se eu chegar nos 90 tá perfeito, né? Mas isso é autoconhecimento também, a gente tem que saber o que a gente quer, o que a gente está buscando. Oi, Cris, tudo bem com você? Eu só sinto vontade de matar, inteligência emocional não tem nenhuma. Tá, Ivy, vamos trabalhar alguma coisa aí, não precisa ter essa vontade de matar, vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo. Tá, é regular, né? A vontade de matar vem, tu vai ter que olhar qual é o teu gatilho que tá te dando essa vontade de matar. Se é uma situação de trabalho, coisa assim, tu vai ter que ver como que eu resolvo a situação de trabalho, mas como tu regula essa tua vontade de matar. Eu sei que tu não vai matar ninguém, né? Mas talvez esganar, alguma coisa assim, a gente às vezes tem vontade. Mas assim, é regular essa emoção, né? Olhar, por que eu tô com essa vontade? O que eu posso fazer para ser diferente? O que eu posso fazer para eu não sentir essa vontade, né? Para eu tá bem. Que mais? As pessoas se cuidam e têm a importância da saúde, né? Sabem a importância da saúde, bem-estar físico e mental. Tô querendo matar um. Tá, calma. A gente tá distante, não vai ter morte aqui. Vamos lá, voltando. Então, sabe a importância da saúde, né? E daí eu tô falando de bem-estar físico e mental. As duas coisas são importantes, né? A gente precisa também do nosso bem-estar físico, né? Porque ele também ajuda no mental e vice-versa. Outra coisa que a gente já falou, focam no positivo, né? Não tem aquela coisa de... Claro que tem momentos que a gente não tá legal, mas assim, dá a volta por cima e vamos buscar o positivo, vamos ver o que tá legal, vamos ver o que é importante, o que vai nos fazer bem. Buscar essas melhorias, assim. Evitam as pessoas tóxicas, né? Que a Helena falou antes ali,
Tem algumas pessoas que a gente diz, tá, não tem necessidade de estar com essa pessoa, porque não tá... E daí tem momentos da vida da gente também, né? Tem momento que aquela pessoa foi super benéfica, foi super bom, uma amizade, mas daqui a pouco tu olha e diz assim, bah, não tá fazendo sentido nesse momento. Então, assim, eu acho que a gente também não tem obrigação de estar... eu acho que eu vou apresentar vocês duas. Tá bom? Sou parceira. Que eu tava falando. Então, assim, a gente não tem obrigação, né, de estar com as pessoas que tu olha assim, bah, não tá me fazendo bem. Por que eu tenho que estar ali? Né? Muitas vezes eu vou dizer, não, deixa... tá, vamos ficando assim e vai esfriando a amizade, né? E tá tudo certo também, né? A gente não precisa forçar nada. As pessoas com inteligência emocional defendem a sua assertividade. O que é isso? Que é muito difícil muitas vezes também, que é não tem medo de dizer não. Se precisa dizer não, claro que eu não vou dizer o não pelo não, né? Mas se precisa dizer não, eu vou lá e vou dizer, colocar meu limite, defender os valores, ideias, o que seja, sempre respeitando o outro, mas eu tenho condições de dizer, isso não me serve, isso eu não quero, né? Desse jeito não dá. Então, assim, isso é tudo, é muito trabalhado, né? Porque, assim, o dizer não, eu acho que é uma das coisas, assim, que a gente mais trabalha em terapia, porque às vezes a gente vai se sobrecarregando, a gente vai aceitando coisas, a gente vai, né, pegando coisas, botando aqui, eu digo, vai botando no ombro isso, vai ver quanto pesa, né? O não saber dizer não, o carregar todo mundo no colo, o tá levando todo mundo. Então, assim, essa questão de dizer não é bem importante, assim, pra gente manter a nossa inteligência emocional. Apreciam e valorizam o que tem, né? E isso é melhor se retirar do que ficar se estressando. É isso aí, né? Então, vai dizendo os nãos aí. Então, apreciam e valorizam o que tem. Não dá pra ficar só pensando no que eu não tenho, né? Então, se eu olhar tudo que eu tenho, né? Todas as bênçãos que a gente tem, tudo que a gente tem de valor, tudo que a gente tem de material até, né? O quanto a gente tem, a gente precisa estar olhando porque não tem, não, né? Não se queixam presos ao passado, né? Estão vivendo no presente, não estão naquela, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, como seria minha vida? Não adianta. Tu já tomou a decisão do IC, já foi pro teu caminho, tá? Tinha 2 caminhos, eu fui para cá, eu não tenho como voltar para esse aqui. Não adianta, então, assim, a gente vai ficar se lamentando por coisas que a gente não vai mudar mais. Por quê? Porque a decisão já foi tomada, né? Outra questão que é conhecem as suas fraquezas e as suas fortalezas. Sabem quais são suas virtudes, suas fraquezas, onde que alguém vai chegar e tu vai baquear, mas também sabe aquilo que te faz bem, tá? Os dois lados da emoção. Porque tu saber que uma pessoa vai chegar e vai tocar bem naquilo que te bota lá em cima também é super importante, né? Então, assim, conhecer realmente quem nós somos, né? Onde é que eu me perco e onde é que eu ganho? As duas coisas são importantes. As pessoas com inteligência emocional não temem as mudanças, né? Sabe que isso faz parte da vida, encaram muitas vezes não, na maioria das vezes como oportunidade. Tem que mudar de um lugar, tenho que mudar de emprego, tenho que mudar de namorado, tá, vamos lá, né? Pode ser uma oportunidade que vai parecer uma coisa muito melhor do que aquilo que tava esperando, porque a gente, na maioria das vezes, não quer perder, né? Mas a gente não sabe se o que vai vir é melhor ou não. Então, assim, deixar livre, deixar leve para que as mudanças venham até nós, né? Que sejam importantes também, que nos ajudem na vida. São proativas, né? Elas têm metas e vão em busca dos seus objetivos, isso aí não tem dúvida, né? Se tu tem inteligência emocional, tu vai atrás daquilo que tu quiser, não vai ficar esperando nada que alguém faça por ti, não, tu vai à luta. São donos do seu tempo e decidem em que empregar suas energias, né? Buscam pegam o seu tempo e dividem com aquilo que dividem o tempo com aquilo que realmente é importante, né? Buscam algo de valor para fazer com o seu tempo.
às vezes a gente fala nisso aqui, né? O quanto a gente, que a gente está falando do negócio do experimento aquele, o quanto o benefício de estar na internet ali, olhando Facebook e Instagram e etc., é um benefício de agora, e a gente está deixando de conquistar alguma coisa por não estar estudando, por não estar fazendo alguma coisa que poderia nos dar um benefício de futuro muito maior. Né? O quanto a gente conseguiria isso se a gente não perdesse tanto tempo em redes sociais, por exemplo. Isso é uma coisa da gente olhar, porque se a gente pega o celular e olha ali, quantas horas eu fiquei por dia, o que eu podia ter feito? Às vezes a gente diz, eu não tenho tempo. Aí quando a gente olha lá, a gente diz, meu Deus, eu fiquei tudo isso na internet. Buscando, olhando foto, olhando isso, olhando aquilo. Claro, às vezes tem coisas importantes também, né? E também não se faça isso. Mas o quanto esse prazer momentâneo nos tira, às vezes, de um objetivo bem maior, né? Que é construído. É umas horinhas aqui, outras horinhas ali, porque se a gente souber pegar todas as horas que a gente teve de Instagram no ano, a gente vai ver que é um volume bem considerável. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler isso aqui porque eu acho bem importante. Todos esses hábitos e características podem ser trabalhados, tá? O gatilho para sair do negativo e ir pro positivo também é uma coisa que a gente pode entender. Por que eu tô no negativo, né? E como é que eu faço? Qual é o meu gatilho para cair no negativo e qual é o gatilho para cair no positivo? Entendendo isso, a gente consegue sair do negativo e ir pro positivo. Não temer mudanças, aceitar que não somos super-heróis. Acho que é um resumo do que eu falei ali, né? E tudo é um processo de aprendizagem e autoconhecimento, né? Não é uma coisa assim, inteligência emocional, não é aquela coisa, a partir de hoje eu tenho inteligência emocional. Não, eu tenho que aprender, de novo, ver quais são os meus gatilhos, olhar minhas emoções, entender elas, regular elas para tomar ação. Então, assim, isso é um aprendizado, eu diria até de vida. Não é, agora eu vou ter inteligência emocional e vamos lá. E mesmo que a pessoa que esteja mais no topo, assim, mais, né, tô super equilibrada, aprendizagem e aceitação, é isso aí, ideia. A pessoa que tá mais equilibrada, gente, vai ter um momento que o equilíbrio dela vai para o espaço. Não existe isso, né? Sempre tem um gatilho e daí vamos falar assim, por exemplo, de morte. É muito difícil mesmo a pessoa que esteja, né? Ela vai sentir aquilo, ela vai baquear, ela vai muitas vezes ir pro negativo. Então, assim, a inteligência emocional faz assim. Quanto mais a gente conseguir manter no alto, né? Manter o equilíbrio, manter olhando as coisas e entendendo e nos autoconhecendo, melhor é pra gente, não é pros outros, né? Isso é uma coisa que a gente busca para nós mesmos. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Tá, quais são as aptidões emocionais que trazem a inteligência emocional, né? Algumas coisas assim a gente já falou, né? Consciência emocional, né? Entender as nossas próprias emoções, saber o que a gente sente, como que a gente reage. Definir essas emoções, né? Não adianta, eu sinto isso, mas eu não sei direito o que está acontecendo. Não, é entender e definir, tá? Quando acontece isso, é exatamente isso aqui que vem na sequência. Compreender as emoções dos demais também, né? Olhar para o outro, né? O que ele sente, o que acontece, como é que ele reage. E saber como que as reações, tanto as que acontecem só com a gente, como as que vêm do outro, nos afetam, né? Como que eu vou, numa interação, assim, o que uma pessoa faz que pode me afetar? Como que eu consigo olhar isso? Como que eu consigo entender e também regular, né, equilibrar para que a ação do outro não interfira na minha paz, no meu equilíbrio emocional? A regulação emocional a gente já falou, né? É lidar com as emoções de maneira adequada. Então, é expressar emocionalmente, a gente tá, né? Tenho uma emoção, mas eu vou expressar ela adequadamente, né?
e também entender qual o efeito, o impacto que uma expressão, que uma emoção minha, né, que uma coisa que acontece em mim pode interferir em outra pessoa. O que pode acontecer na outra pessoa se alguma coisa acontece comigo e eu vou explodir do nada, assim? O quanto eu tô trazendo de benefício ou não para as pessoas que estão à minha volta. Tá, Helena, tranquilo. Beijo. Essa regulação emocional também tem a ver com... eles falam assim, habilidades de afrontamento, mas eu vou explicar o que é isso. Como é que eu enfrento os desafios do dia a dia, né? Como é que eu enfrento as coisas que estão acontecendo na minha vida, as situações conflitivas, né? Os conflitos que eu tenho, porque não adianta a gente dizer, né, gente? A gente sempre tem alguma coisa, assim, alguma questão... Não vou falar em conflito, mas assim, eu penso, a minha percepção é essa, a tua percepção é essa, eu penso de um jeito, a outra pessoa pensa do outro. Como é que a gente lida com isso, né? Como é que eu enfrento essas situações? Eu posso perder meu equilíbrio e sair toda torta de uma conversa, ou eu posso, né? Esse é o meu ponto de vista, esse é o teu ponto de vista, e me manter equilibrada para seguir em frente, né? Que mais? Autonomia emocional também, autoestima, automotivação, eficácia emocional, né? Aceitar, entender, eu acho que o Cadeia falou ali antes, aceitar a sua experiência, entender a sua experiência e não ficar muitas vezes, né, se maltratando com ela. Ter responsabilidade sobre os nossos atos. E isso eu acho que é mega importante também, né? O que eu tô escolhendo fazer? Eu tô escolhendo entrar furando o olho, ou eu tô escolhendo entrar tranquila e conversando e podendo sair de uma situação conflitiva, vamos dizer assim, com um benefício e com uma situação tranquila, né? Isso são as minhas escolhas. Então, assim, eu tenho a responsabilidade sobre como que eu vou sair de uma situação. Por quê? Porque eu sei como que eu vou entrar. Então, assim, a inteligência emocional, a gente olhando o que a gente sente, regulando ela, olhando qual vai ser a nossa ação, a gente pode ter várias saídas aqui, né? A gente pode ter a saída do conflito, a gente pode ter a do amor, a gente pode ter a do, sei lá, nunca mais vamos nos olhar. A gente pode ter várias, mas depende muito. O quanto eu me entendo, o quanto eu consigo regular a minha emoção, né? O quanto eu vou equilibrar ela, qual ação que eu vou ter para daí olhar, tá, eu consegui isso, sair tranquila de alguma situação mais complicada, assim. Que mais que eu tenho aqui? Adaptação a mudanças também, né? A gente já falou ali, a resiliência, né? Se eu preciso, né? Eu sou forte para segurar uma onda, vamos dizer assim, né? Eu consigo ficar firme quando acontece alguma coisa, ou qualquer coisinha que acontece comigo já me abala e a minha inteligência emocional vai para o espaço. Tá? Aí a gente tem a aptidão social, que daí é muito mais, né, a troca entre outra, não a emoção da gente, mas com outra pessoa, né? Uma das coisas básicas, assim, é saber escutar o outro, porque às vezes a gente não sabe fazer isso, né? A gente já entra com a nossa percepção e vai lá e esculhamba tudo. Então, assim, escutar, respeitar, tentar ver a posição do outro, o que ele tá sentindo, como é que tá a emoção dele, né? Como é que tá o equilíbrio dele também, né? Ele tá agressivo, ele tá passivo, como é que a gente... Porque às vezes a gente percebe isso e daí tu vê que a pessoa não tá bem, que ela tá um pouco agressiva e tu entra na mesma agressividade, daí ferrou, né? Então, assim, olhar pro outro, né? Ter essa empatia e essa escuta ativa, olhar pro outro e ver como é que ele tá. Eu quero entrar na mesma vibração ou eu vou manter a minha inteligência emocional e, né, ficar tranquilo. Que mais, gente?
Tá, e a última coisa aqui dessas habilidades é também aptidão para a vida e bem-estar, né? É ter aqueles comportamentos responsáveis e apropriados para os desafios da vida, né? De novo, como é que eu vou agir com tudo isso? Como é que eu vou viver, né? Qual vai ser a minha responsabilidade perante os desafios, perante as coisas que a vida me apresenta, como é que eu vou lidar com tudo isso? Então, assim, o que a gente pode fazer para adquirir essa inteligência emocional? Como eu disse, isso é um processo lento, né? A gente vai aprendendo durante toda a nossa vida, a gente vai buscando durante a nossa vida esse aprendizado, olhar as nossas emoções, se autoconhecer. Mas tem, acho que 3, 4 coisinhas aqui. Uma delas é a motivação, né? Buscar um autoconhecimento, às vezes até com uma terapia mesmo, né? Quais são os benefícios, entender se aquilo vale a pena, por que eu quero melhorar, por que eu vou... não, às vezes é muito complicado a gente olhar no momento assim, mas o que eu quero ser no futuro, como é que eu vou buscar esse futuro, né? Então, se motivar para se autoconhecer é uma coisa bem legal, assim. Aí tem a preparação, né? O que eu quero trabalhar? Não adianta eu dizer, eu quero trabalhar, eu quero melhorar, mas eu não sei nem o que eu quero trabalhar. Então, assim, é buscar quais são os aspectos concretos e possíveis de trabalhar, né? Também não adianta a gente querer entrar, não, eu quero uma coisa que eu digo, eu vou levar 200 anos para conseguir isso. Não, é uma coisa mais pé no chão, assim, isso aqui tá me incomodando, como é que eu posso fazer para trabalhar, para chegar nesse resultado? Né? Ter um objetivo para caminhar, para estudar, para entender e para chegar, para viver melhor, assim. Quais são as ações que eu posso fazer? Isso aqui é bem legal, porque assim, é diário no tempo, não é, eu vou, a ação é hoje e amanhã eu já consegui, não, é uma coisa assim, a gente vai, né, caminhando, aí tu vai tropeçar, daí no outro dia tu vai conseguir, daí depois tu diz, não deu de novo, e daí no terceiro dia, tá, vamos lá, consegui, fiquei bem, então assim, tudo é aprendizado, a gente não muda também o nosso jeito, né, de um dia para o outro, a gente vai, né, caminhando. E a última questão é a conservação. Quando eu consigo ver que, eu, vamos dizer assim, atingir em uma questão, não precisa ser toda a vida assim, mas eu atingi numa questão essa inteligência emocional. Quando acontece isso, eu já sei que vai acontecer isso, então eu já tenho a minha regulação, né? Eu já consigo regular a minha emoção, ver como é que eu vou me sentir para fazer uma ação. Isso é prática, né? Cada vez que eu me sentir ficando daquele jeito, eu prestar atenção em mim mesmo e daí já tomar aquela ação e ver, consegui de novo. Então, assim, tudo é um caminhar, assim, mas é preciso a gente cuidar disso para conservar o que a gente ganhou. Porque às vezes a gente, eu tô bem, mas aí acontece, a gente nem percebe, a gente já tá no automático de novo, e a gente nem percebe que a mesma coisa aconteceu e a gente agiu de forma diferente. Então, assim, ter esse regramento, olhar de novo pra gente e ver assim, isso aqui é aquela coisa de novo. Então, vamos lá, né? Para que aquilo vá sendo reforçado dia a dia, para que a gente, agora eu tô tranquilo, eu consigo, e passa a ser o automático da vida, né? Ao invés de ser uma coisa que vai nos tirar do equilíbrio. Então, acho que nós já estamos quase em uma hora. Nossa, passou muito rápido, gente. Vocês vão perguntando aí, porque tem uns minutinhos ainda, tá? Eu só vou finalizar aqui com o que eu tenho, e daí eu vou respondendo o que vocês quiserem saber. Então, desenvolver essa inteligência emocional é um processo educativo. Eu vou falar das 4 coisinhas que eu falei aqui, né? Educativo, contínuo e permanente, né? Para a gente desenvolver a nossa personalidade e as nossas habilidades perante as adversidades, as emoções dos outros, né? O que o outro também interfere na gente. Então, assim, como é que eu controlo isso, né? Eu posso aprender a controlar. Óbvio, aquilo que a gente conversou antes também. Eu só vou me aprender isso
Se eu quiser me olhar, se eu quiser me autoconhecer, se eu quiser, né, olhar para o que eu estou fazendo, o que está acontecendo comigo e o que não está legal, o que está ficando, né, quais são os desafios que estão me tirando do sério. Como é que eu posso melhorar? E daí eu acho que a pergunta que fica assim, né, disso tudo é: quem eu quero ser, né? O que eu quero para minha vida? Porque daí a partir dessa resposta, eu vou ver o que eu preciso trabalhar para ser essa pessoa que eu quero ser, para ter essas atitudes, para não sofrer com algumas coisas que eu estou sofrendo e que eu posso deixar aquilo mais ameno, assim, mais tranquilo, sabe? E não ficar me machucando muitas vezes, né? Com alguma situação, ou com alguma pessoa, com alguma coisa que alguém fala. Então, assim, é entender quem eu sou hoje e quem eu quero ser amanhã. O amanhã, eu tô dizendo, é o caminho, né? Mas, assim, olhar isso, acho que é a primeira coisa pra gente poder trabalhar, né? Porque eu só não sei onde é que eu quero chegar, como dizem, né? Qualquer lugar serve. Então, assim, é olhar quem eu sou, né? O que tá acontecendo de verdade, o que não tá legal e como que eu quero ser. E sempre lembrando, né? A gente trabalha a gente mesmo. O outro que chega berrando, se ele não quiser se tratar, se ele não quiser se olhar, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, assim, cada um, aí fala muito de responsabilidade nesse material, né? Cada um é responsável pelas suas atitudes, pelo que tá sentindo, né? Porque muitas vezes a gente não trabalhou nada disso. Então, por que tá sentindo, como tá regulando isso e pelo que tá agindo, qual é a ação que tá gerando daquilo. Então, gente, eu acho que o material que eu tinha foi-se o tempo também, né? Mas, assim, ainda tem uns 5 minutinhos aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, ficou com alguma dúvida, comentar alguma coisa, vamos lá. Quem tá aí ainda? Sem perguntas? Cris, para mim está bem explicado, só falta colocar em prática. É isso aí, é trabalhar, é dia a dia, Rosa, não tem muito o que fazer, né? É a gente tá olhando o que está nos incomodando e como é que a gente pode ser melhor para nós mesmos, né? Não tem outra alternativa, né? E daí sim, colocar em prática e aprendendo, olhando, e olhando com erro e olhando com acerto também, né? Para entender o que está acontecendo assim e, né, trabalhar e entender que a gente pode sim ser a pessoa que a gente quer, que a gente pode ter inteligência emocional para lidar com tudo na vida, né? Seja o que acontece no dia a dia, seja uma emoção, seja a emoção que o outro nos traz, né? Que a gente pode olhar isso de forma diferente, que a gente pode estar equilibrado, ter a nossa como é que dizer, regulação, né? Ivy, é isso aí. É um desafio, não é só pra ti, tá? É pra todo mundo, eu acho, né? Porque, como eu falei lá no início, ter inteligência emocional, tá? Não, eu tenho inteligência emocional. Vai chegar um momento que a tua inteligência emocional vai pro espaço. A gente é humano, né? Então, assim, a gente tá aqui pra aprender, mas, assim, o quanto mais a gente conseguir manter o nosso equilíbrio, manter a nossa inteligência emocional, isso vai ser melhor para nós, né? Por quê? Porque a gente não vai estar sofrendo com coisas que daqui a pouco daqui, vamos dizer assim, há 10 anos a gente vai olhar para trás e vai dizer, por que eu estava me incomodando com aquilo? Por que aquilo me fazia tão mal, né? Então, assim, dá para olhar e dá pra gente pegar, vou repetir, tá? É olhar quem eu sou, o que está me fazendo mal e quem eu quero ser. E daí trabalhar nisso. Não é tão difícil assim, mas claro, requer, né, a gente olhar e às vezes olhar para algumas questões que a gente não está muito afim de olhar, mas que daqui a pouco a gente vai olhar e vai dizer, tá, dessa forma vai ficar mais fácil. Deixa eu ver o que a Rosa escreveu aqui. É aquele questionamento que fizeste. Quem ou como quero ser? É isso aí, né?
O que tá me incomodando tanto, assim? Eu quero ser desse jeito, eu quero me incomodar às vezes com uma bobagem que alguém fala. Não, eu não quero. Então tá, então quem eu quero ser, né? E o que eu vou fazer para chegar lá? É um caminho, né? Tô aqui, quero chegar aqui, o que eu faço aqui no meio? E de novo, olhar para si, entender como funciona, entender como o corpo funciona muitas vezes, né? Porque também bate no físico, nem sempre é o emocional que tá, né? Às vezes a gente tá com uma dor e a gente não sabe o que, e a maioria das dores elas vêm do emocional e não vêm do físico. Então, assim, é olhar quem eu quero ser e, como tu falou ali, quem eu quero ser e como eu quero ser, né? Eu vou... E se trabalhar. Não tem mágica, não tem mágica. Que mais, meninas e meninos? Passou muito rápido, gente. Nossa, eu nem vi o tempo passar, para falar a verdade. Se vocês não têm mais perguntas, alguma pergunta a mais? Tá todo mundo bem quietinho hoje, mais tranquilo. Acho que deu para expor bem, assim, tudo que eu tinha. E eu agradeço a vocês por estarem aqui, por estar me ouvindo. Espero que tenha feito sentido, tenha sido importante, assim, para, né, esclarecer algumas dúvidas e ver que a gente pode, sim, olhar pra gente e lidar melhor com as coisas, né? E, claro, aquela coisa, um aprendizado, uma sequência de aprendizados, aprender com os erros também, né? Mas que a gente pode viver melhor, né? Trazer essa tal de inteligência emocional para nossa vida e viver com mais tranquilidade, assim, sem se estressar com coisas que a gente nem precisava colocar o foco, né? Deixar o nosso foco, o nosso tempo, a nossa energia para coisas bem importantes. Certo? Mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Então tá, gente. Vamos encerrando, são 20 horas já. Passou muito rápido. Boa noite para todo mundo e se cuidem por aí. Tá bom? Tchau, tchau.